Olá, pessoal! Oi, gente! Bem-vindos à nossa terceira aula de tango para casais. Estão prontos? Chama o seu par e vamos para o salão. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu a caminhar um pouquinho numa sequência que a gente batizou de 4 tempos, não é? Isso. Que a gente ia ao lado. 1, 2, 3, 4. Simples assim. Então, Se você não viu a primeira aula, a segunda aula, volta lá na playlist que tem desde o comecinho. agora, para evoluir, a gente vai ter que ter uma conversa aqui mais próxima. Porque nós vamos ter que aprender um pouco mais sobre a música do tango. Fala aí, Tia Bel, por que isso é importante? Sim, gente, é muito importante que a gente entenda, né, como é que a música funciona para que a gente consiga dançar de forma mais natural, né? E tem alguns segredinhos que a gente gostaria de passar para vocês. Porque existe muito aquele mito de algumas pessoas que começam a fazer aula de tango e eles dizem assim: não, mas o ritmo do tango é muito difícil, eu não consigo identificar, sei lá, porque às vezes a pessoa está acostumada a dançar um forró, um samba, e para ela a marcação é muito clara. E ela coloca muitas vezes isso como um problema, Sim. que o tango é mais difícil por isso. Porque Mas ela não consegue identificar essa marcação clara, né, que a Isso. gente vê nos outros estilos de dança. Mas na verdade você vai ver que isso não é um problema, pelo contrário, isso é bom, isso te ajuda a ter mais liberdade, que a gente vai te mostrar isso agora. O tango, basicamente, ele vai ter momentos que a gente chama que ele é mais ritmado, que ele é mais marcado, ou seja, você consegue identificar claramente o bandoneon, que é o instrumento característico do tango, Marcando um se pulso repetindo. constante. Então, às vezes, você vai perceber isso, nós vamos já mostrar. E, em alguns momentos, esse bandoneon ou o piano, que também faz muito essa base, essa marcação, desaparece e fica, por exemplo, só o... Violino. E aí o violino ele tem essa característica de mais fluidez. Então, o aluno, nesse momento, ele pode se sentir perdido. Nossa, como é que eu danço se eu não sei onde é que está a marcação? Aí, onde está? Você fica livre, você pode dançar mais lento, mais rápido, você dá a sua interpretação. Mas vamos ver isso na prática. E é legal pensar que a gente fala que a gente dança a melodia, né? Também, quando tá nessa fase mais tranquila, que não tem uma batida constante, a gente tá pegando a melodia, seja do violino, de outro instrumento ou até da voz do cantor. Então, por exemplo, esse primeiro tango, você vai perceber que ele é bem marcado. Vamos tentar encontrar a marcação dele. Eu tô com chifrinho de estalos aqui, Perceberam que entrou um violino, mas ainda assim a marcação estava bem clara. Pelo menos para nós, está bem definido. Então, o seu primeiro passo é entender isso. Opa, existe uma marcação, entram alguns instrumentos que às vezes não estão muito naquela marcação, estão brincando, né, como um solo de violino, mas, lógico, esse tango ele é mais claro para você identificar onde é que está o ritmo, onde é que está a marcação, ok? Isso é um dos tipos. E a gente dança como isso, né? Antes da gente entrar na segunda forma, no outro tango, a gente vai tentar sempre pisar nessa marcação forte. Então, eu vou mostrar esses 4 passos dentro desse ritmo para vocês, ok? Vamos lá. Na prática é sempre bom, né? Dar uma olhadinha. Teoria e prática se complementam. Ok? Vou virar. 1, 2, 3, 4. Nesse ritmo. E é bem simples. Porém, às vezes, você vai se deparar com tangos com a seguinte característica. Observe. E agora, Cleiton, como é que eu danço se eu não estou conseguindo, em muitos momentos, encontrar esse ritmo? Porque você percebeu que em alguns momentos deu para ouvir sim um bandoneon marcando pam 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 pam
e às vezes ele desaparecia. Começava e sumia. Começava, sumia. Aí é onde você vai ver que essa que é a vantagem. Porque aí eu sou livre. Quer ver? Sim. Vocês viram que foi mais diversificado? A gente não ficou preso sempre naquela marcação em 4 tempos, né? A gente brincou mais, horas a gente parava, horas a gente fazia mais lento. Por quê? Porque a música pedia muito isso. E aí você pode dizer assim, Cleison, mas quando eu danço essas músicas eu fico com medo de estar fora do ritmo. Entenda, não existe estar no ritmo ou fora do ritmo no tango. Depende da sua interpretação. Você pode, por exemplo, como a Bel falou no começo, estar dançando mais lento porque você está escutando o violino e interpretando aquele instrumento e dançando ele. E em alguns outros momentos, chega-se até a dançar o cantor. O cantor lá, ele está na ênfase da voz dele e a gente está repetindo, tentando acompanhar o ritmo do cantor, que nem é um instrumento, né? A voz é um instrumento sim. Mas entende que você não é obrigado a ficar naquela marcação fixa sempre. Você, tô ouvindo o cantor, tô ouvindo o violino, tô dançando aí. A gente dançou em algum momento, mas no final como se a gente estivesse dentro d'água, né? Os passos aqui, câmera lenta. Então não existe um ritmo fixo que você é obrigado a seguir. É muito da sua interpretação também. E essa é a beleza do tango, né? Essa diversidade, essas possibilidades que a gente tem ao dançar, né? Os instrumentos em si, eles nos dão possibilidades diferentes. E quanto mais a gente evolui no tango, né? Mais a gente vai usando essas possibilidades. Quando a gente é iniciante, a gente tem uma tendência a dançar mais no ritmo, né? E conforme a gente vai evoluindo, até conhecendo mais os instrumentos, se afeiçoando mais a eles, aí você tem uma tendência a usar mais o violino, uma voz do cantor, ou o piano também, que é muito comum usar em elementos separados, né? E aí vai enriquecer a sua dança. Liberdade. E aí você pode perguntar assim, sim, Cleison, mas naquele primeiro tango que era mais marcado, eu sou obrigado a dançar no ritmo dele o tempo todo ou eu também poderia interpretar e dançar mais lento, dançar mais rápido? Pode sim. Por exemplo, eu vou colocar ele agora. Vou dançar com o notebook na mão. Vai dar certo isso, gente, eu tô com medo. Tempo, 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 tempo. Agora acelerei. Suavizei. Entende? É contigo, é o que você sente, é o que dá vontade de fazer. Não vai ter nenhum juiz no salão olhando, tá dançando fora do ritmo. Não existe isso no tango, tá? O que vale é a sua interpretação, divirta-se e já comece a brincar com esse deslocamento no salão. Perceberam que eu fiz a sequência em 4 tempos, mas eu não fiquei fixo em um só lugar? Eu não fiquei sempre de frente para um só lugar. Você pode fazer, ó, 1, 2, 3, o 4, eu fiz uma pequena curva aqui com a minha Ferrari. Gostei. Percebe? Soubeste, eu vim de vermelho. Por quê? Porque no tango você sempre tem que estar preocupado com a circulação do salão. Então, uma excelente prática para hoje é você pegar os tangos, que a gente vai colocar o link aqui em anexo, tá? Aqui nos comentários. E praticar essa sequência em 4 tempos nas músicas, mas o mais importante, tentando não manter uma direção só. Tentando fazer aí, imagine um mini baile aí na sua casa e você vai circular. A gente pode até fazer uma demonstração final, uma música inteira, ou pelo menos a metade, com a sequência em 4 tempos, para eles terem como referência de como eles podem praticar. Sim, uma coisa muito importante, gente, é entender que o cavalheiro, ele propõe, né, as mudanças de direção e a dama, ela vai acompanhando. E é uma coisa simples. Se você tiver feito a nossa primeira aula, a gente trabalhou essa conexão. Na nossa segunda aula, a gente trabalhou essa conexão. Então, nessa terceira aula já está dominado.
Mas é sempre importante lembrar, né? Conforme o cavaleiro vai virando ao longo do percurso, a dama, por estar conectada com ele, ela sente perfeitamente e acompanha o cavaleiro. E aí a gente consegue dançar em sintonia, que é tão fundamental. É só perceber também uma coisa que é muito importante, que é, ao invés de caminhar 2 passos em linha reta, eu poderia fazer curvas durante esse passo? Poderia sim. Então, por exemplo, eu posso o primeiro ser ao lado e os 2 à frente, ao invés de ser reto, eu vou pensar em virando e virando e o último ao lado virando mais. Então eu fiz uma curva de 90 graus. Isso é muito simples, a dama entende porque ela é bem conectada com você e você, claro, vai praticar isso e com o nosso auxílio vai evoluindo cada vez mais nesse tango que é maravilhoso, a gente é suspeito para falar porque a gente adora, ok? Exatamente, deixa fluir naturalmente. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Vamos dançar para finalizar? Vamos. Um tanguito.